Amigos e amigas do All Sport, sejam bem-vindos a essa live especial para falarmos sobre um assunto importante, um assunto sério, um assunto delicado, um assunto pertinente para o futebol brasileiro, o futebol como um todo. Eu sou Igor Siqueira, repórter aqui do All Sport. É muito bom ter você com a gente aqui no nosso canal do YouTube. E já dando as boas-vindas aos meus amigos, colegas, companheiros, Thiago Arantes, que está lá em Barcelona. Tudo bem, Arantes? Como é que você está? Fala, Igor, tudo bem? Estamos aí para comentar essa que é a grande notícia do futebol brasileiro no dia, né? Rodrigo Matos, aqui pertinho no Rio de Janeiro. Tudo bem, amigo? Fala, Igor. Boa tarde para o Thiago, boa tarde para todo mundo que estiver ouvindo. Vamos tentar esclarecer o máximo aí da matéria que a gente publicou hoje. Pois é. Amigos, a gente vai falar sobre esse caso que a gente publicou hoje, um selinho até do All Prime, vocês estão acompanhando no site do All já, disponibilizado para você acessar, essa matéria que tem como título principal aí, com uma manchete, apostas na mira, 2 pontos aí, Luiz Henrique, esse é o jogador do Botafogo, recebeu Pix de parentes de Lucas Paquetá. De forma rápida, para vocês entenderem sobre o que a gente está falando, caso vocês ainda não tenham tido a oportunidade de, enfim, acessar o site, ler a matéria de forma completa, é um texto um pouquinho mais denso, um pouquinho mais longo, mas as informações estão bem detalhadas aí sobre a existência de pagamentos feitos por parentes do meia Lucas Paquetá, que está no West Ham, feitos na conta do jogador Luiz Henrique, o atacante, na época que ele estava no Betis da Espanha, isso lá em janeiro e fevereiro de 2023. E a gente vai conversar um pouco aqui, nós três, até de forma informal, e com vocês também que estão participando aqui. Já pode deixar o seu comentário também, se você tiver alguma dúvida sobre o caso. A gente está aqui para esclarecer e contar um pouco melhor o processo de apuração, dentro do que a gente puder falar, os detalhes desse caso. E aí a gente vai falar, abordar um pouquinho, né, explicar melhor como se deu a construção dessa matéria, as informações contidas nela e que tipos de desdobramentos podem acontecer diante dessa revelação que a gente trouxe hoje sobre essa novidade, sobre a existência desse Pix. Agora, Arantes, como é que a gente consegue situar o pagamento? Beleza, teve um pagamento lá, parente do Lucas Paquetá, que nesse caso foram o tio dele, o Bruno Tolentino, e o Ian Tolentino, que é primo do Paquetá, que é filho do Bruno, totalizando 40 mil reais lá em 2023. Mas o que isso tem a ver? O que isso pode ter de desdobramento? Por que isso é relevante a ponto de ter virado uma matéria nossa hoje publicada aqui no UOL? Bom, Igor, boa tarde para você, para o Rodrigo, para todo mundo que está nos escutando. O Luiz Henrique, desde o início, né, a investigação ela começa, ou ela torna-se pública, né, em agosto de 2023. E desde o início fala-se de 4 jogos do Lucas Paquetá e um jogo do Luiz Henrique, jogos em que os dois teriam forçado cartões amarelos, e muita gente teria apostado nos cartões amarelos dos jogadores, o que, pela investigação e pela informação que a gente tem, dá a entender que os apostadores sabiam que esses jogadores levariam cartões amarelos. Né? Isso é o ponto de partida. Da Federação Inglesa, né? Só para a gente exato. deixar claro para as pessoas. A investigação ela é feita pela Federação Inglesa, pela FA, né, que é o órgão principal do futebol na Inglaterra. A partir disso, a gente começou a procurar, né, mais informações sobre o caso, e aí aparece esse fato novo, que são 2 pagamentos feitos por familiares do Lucas Paquetá para o Luiz Henrique. Esses pagamentos, até onde a gente sabe, eles não são relativos ao jogo em que o Luiz Henrique teria levado esse cartão amarelo de propósito, ou teria forçado um cartão amarelo, que é o jogo contra o Villarreal em 12 de março de 2023. Mas são 2 pagamentos, um de 10 mil e um de 30 mil reais, que eles são feitos exatamente 2 dias após 2 jogos do Betis em que o Luiz Henrique leva cartões. Os cartões, você vendo, não dá para você, né, a gente não pode tentar adivinhar o que aconteceu ali, mas a gente tem lances dos 2 cartões, tem o contexto desses 2 cartões, e tem o tio do Lucas Paquetá, o Bruno, dizendo que realmente foram feitos esses depósitos. Ele alega que são depósitos feitos para o pagamento de uma dívida, né? Mas isso é o que a gente tem. E a partir disso, a partir dessa informação, a gente voltou a mergulhar no caso. Passamos aí 2 semanas internados dentro dessa história, nós 3, buscando aí fontes, fazendo reuniões com fontes de 3 ou 4 países diferentes, para tentar encontrar um fio condutor para essa história, e é o que a gente publica hoje no All Sport. Né? O Luiz Henrique, ele, desde o início, quando se falava dessa
investigação e falava-se do nome dele, não se sabia qual era o elo dele, qual era a conexão dele com o Lucas Paquetá. E agora a gente consegue conectar essas duas pontas, né? São familiares do Paquetá passando dinheiro para o Luiz Henrique e dizendo que fizeram apostas em jogos do Luiz Henrique e do Lucas Paquetá. Esse trecho é importante, né? Já rapidinho, Rodrigo, porque vale ressaltar, o próprio Bruno Tolentino confirmou o pagamento, mas aí ele ressalta e alega dizendo que foi o pagamento de uma dívida que ele tinha com o Luiz Henrique, apesar dele mesmo dizer que não se conhecia tanto assim, e segundo o tio do Paquetá, houve um pagamento de uma dívida, gerou uma dívida com o jogador emprestou o dinheiro, eles quando tiveram o dinheiro, eles fizeram o pagamento lá, como a gente está falando, lá no começo, final de janeiro, começo de fevereiro, 2 Pix, um de 10, outro de 30 mil na conta do Luiz Henrique. Inclusive, a gente teve acesso a esse comprovante, só para deixar claro, né? E a gente pôde checar as informações pessoais do Luiz Henrique, os dados, enfim, também do Bruno Tolentino, para fazer esse cruzamento e checar a informação, como o próprio Bruno admitiu, de que houve sim o pagamento na conta do Luiz Henrique. Ô, Rodrigo, você ia falar alguma coisa? Acho que talvez um fio aí sobre como é que essa investigação está sendo conduzida? Eu acho que tem 2 pontos aqui importantes. Primeiro, que a gente foi ouvir tanto o Botafogo quanto o Luiz Henrique, e eles não dão versão nenhuma sobre os depósitos, né? Eles fizeram colocações ali que estranham que o UOL publique uma matéria sobre isso, que não tem investigação na Espanha, o que é verdade. A Real Federação Espanhola, a gente já escreveu, inclusive, na matéria, ela enterrou o assunto. Vamos ser claro aqui, né? Ela não fez como a FA, que foi apurar mais detalhadamente, ela simplesmente enterrou o assunto. E quando a gente perguntou tanto ao Luiz Henrique quanto ao Botafogo, eles não deram versão nenhuma para esses depósitos, nem os negaram. Ou seja, a posição deles não negam os depósitos, porque eles aconteceram, então não tinha como negar, e eles não dão versão nenhuma. Simplesmente fazem ali colocações sobre o UOL e tal, não sei o quê, mas não dão explicação nenhuma para esse depósito, que é a versão do Bruno de que existe uma dívida. E aí também essa é uma outra questão, né? Até agora o Bruno não apresentou nenhum momento que o Luiz Henrique, como que o Luiz Henrique repassou esse dinheiro para ele, né? Em que momento, se tem algum comprovante, também não tem essa informação até agora. E aí a gente fala assim, mas aí só o Bruno e o Ian depositaram esse dinheiro para o Luiz Henrique. Qual é o problema? Os dois são apostadores, como o próprio Bruno falou. Eles constam de um relatório de investigação feita da FA. Ele não é um relatório da FA, mas que consta dentro da investigação da Federação Inglesa como apostadores nos jogos suspeitos do Paquetá e do Luiz Henrique. E aí a gente falando daquele jogo do Vídeo-Real. Então eles são apostadores que apostaram num volume tal, eles e outras pessoas, tem uma lista de 10 a 80 pessoas, que gerou a primeira suspeita da casa de aposta, que é a Betway, que faz um alerta, depois tem um relatório detalhado sobre quem foram essas pessoas que apostaram, inclusive a gente sabe, né, que dentro desse relatório tem diversas pessoas ligadas, assim, muitas pessoas conhecidas de rede social, todas com alguma conexão, é o que foi constatado ali atrás, e entre eles está o Bruno e o Ian. E o Bruno admite que ele apostou em vários jogos do Paquetá e pelo menos um do Luiz Henrique, que ele ganhou dinheiro, aquele do Vídeo-Real, segundo ele, na versão dele, por pura sorte. Então ele depositou um dinheiro lá atrás, em jogos anteriores, em dias posteriores ao Luiz Henrique receber cartão, e esses não estavam sendo investigados, e mais na frente ele aposta em um jogo do Vídeo-Real do Luiz Henrique e ele ganha dinheiro com uma aposta casada do Paquetá. A versão dele, né, dada para você na época, né, a época há pouco tempo, né? Semana passada. A gente já está falando aqui da época, parece tanto tempo que a gente passou nessa história, né? Mas a versão, e aí você me corrija, porque mas enfim, a versão dele é de que ele apostava sabendo que quando o Paquetá estava no humor, o jeito que ele corria, que ele sabia, pela posição, ele sabia se o Paquetá ia receber cartão ou não, e que o Paquetá não sabia de nada sobre essas apostas, nem o Luiz Henrique. Essa é a versão posta, mas a verdade é que tem depósitos feitos, e até agora o Luiz Henrique, a gente deu quase um dia, né? Aí uns mais 20 horas para eles darem uma versão, eles não deram versão nenhuma para esse depósito. Capaz, depois deles virem o que disse o Bruno, repetirem alguma coisa similar, mas até agora não tinha versão nenhuma, né?
Daqui a pouquinho a gente vai colocar na tela a resposta do Botafogo. O Vinícius, por exemplo, estava aqui curioso se a gente iria citar a nota do clube ou era unilateral. Não, não é unilateral, a gente obviamente procura todo mundo. Já pode botar, Marco? Já colocou aí? Então vamos falar sobre a nota do Botafogo rapidinho, antes da gente abordar a questão, que vai puxar também o assunto, né? A questão se existe investigação, por que não tem investigação, cadê a investigação, relacionado também ao pessoal da Espanha, e por que o Luiz Henrique nesse momento não tem nada em termos de procedimento disciplinar aberto contra ele. A gente vai explicar. Mas então vamos lá, a nota do Botafogo e também uma manifestação do atual empresário do Luiz Henrique. Então vamos lá, por partes, né? A nota do Botafogo inicialmente, ou melhor, vamos na ordem que está na nota aí já colocada no site, que é a manifestação do empresário do Luiz Henrique atual, que é o Júnior Mendonça, que ele diz o seguinte: o atacante Luiz Henrique já prestou os seus devidos esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos responsáveis. Inclusive, o caso já foi investigado e arquivado pela Federação Espanhola. O tema vira à tona num momento tão decisivo para o Botafogo e, na semana de convocação para a Seleção Brasileira, nos causou surpresa e estranheza, visto que o jogador não é objeto de investigação ou procedimento por violações dessa natureza. Aí a manifestação do Botafogo, daqui a pouco a gente comenta essas duas notas. Aí o Botafogo mandou um comunicado para a gente dizendo que o Botafogo não vai aceitar mais um episódio da agenda difamatória do UOL, que já dura meses. Desta vez decidiram publicar esta reportagem na véspera do jogo decisivo contra o São Paulo pela Copa Libertadores, com o objetivo claro de desestabilizar para impactar o resultado. Quais os interesses por trás desta linha editorial? Interrogação, pergunta o Botafogo. O clube reitera a vergonhosa postura desse veículo, cada dia mais regionalista, entre parênteses paulista, e descredibilizado, que se mostra absolutamente incomodado com o recente crescimento esportivo e institucional do Botafogo. Como consta no certificado oficial expedido pela diretora jurídica da La Liga, que é a primeira divisão espanhola, aí o ponto em relação à investigação, não há investigação ou pendência jurídica desta natureza envolvendo o jogador Luiz Henrique. O Botafogo não vai se abalar, com o seu elenco forte e unido, embarca com o apoio da sua torcida na tarde de hoje para São Paulo, em busca da classificação para as semifinais da Libertadores, disse o clube em nota enviada para a gente. Lembrando que o Botafogo, claro, enfrenta o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores nesta quarta-feira. Só queria pontuar uma questão na manifestação do empresário atual do jogador, né, o Júnior Mendonça, que ele disse que o jogador, né, prestou seus devidos esclarecimentos sobre o assunto aos órgãos responsáveis, mas a gente também fez uma réplica aí, dizendo, enfim, questionando ele, né, quais teriam sido esses esclarecimentos, mas não obtivemos retorno. Ele não apareceu na CPI, né? Esse é um detalhe, né? A questão é essa, né? Lembrar, ele foi convocado para ir para a CPI, chamado para saber, disse que estava contundido, como se alguém não pudesse depor, porque está contundido, depor online, está contundido. Imagina se eu chegasse para o meu chefe aqui e falasse assim, hoje eu sofri uma entorse aqui no joelho, não vou poder trabalhar aqui sentado na minha estação de trabalho, digamos assim. Então, na CPI, por exemplo, ele não quis dar esclarecimentos, né? Esse é o primeiro ponto. Mas o Thiago pode falar melhor sobre a questão da La Liga e Federação Espanhola. Tem ou não tem investigação? Enfim, como é que está isso aí? É curioso porque ele fala que ele já prestou os esclarecimentos aos órgãos competentes. Tem duas dúvidas aí, né? Quais são os esclarecimentos, que você já perguntou, e quais são os órgãos competentes, né? Porque se ele não falou com a CPI e não houve nenhum tipo de investigação, nem da La Liga, nem da Federação Espanhola, ele prestou esclarecimentos para quem exatamente, né? A única instituição para que a gente sabe que o Luiz Henrique prestou esclarecimentos foi o clube, o Betis. Na época o Betis perguntou para ele, isso o Betis comentou com a gente ontem, né, por meio de sua diretora de comunicação, o Betis perguntou para ele, e aí, que história é essa? Ele negou, e o clube, alegando a presunção da inocência do atleta, falou, não, tudo bem, se você negou, tá tudo certo, fez uma consulta à federação e à Liga Espanhola, a La Liga falou que não pode investigar, não tem prerrogativa, né, para investigar os atletas. A La Liga ela é uma associação de clubes, ela não tem nada a ver com os atletas, até por isso ela não pode, entre outras coisas, punir os atos de racismo contra o Vinícius Júnior, por exemplo, que a gente já viu a La Liga falando várias vezes que não tem poder para isso. É uma posição muito cômoda, né, para a La Liga. É muito fácil, né? Você luta com os clubes. Você luta com os clubes. Na minha liga, não tenho nada a ver com o racismo, não tenho nada a ver com nada, eu só pego o dinheiro. Né? Exatamente, você lucra com os clubes, você tem a marca, mas na hora do pepino você repassa
porque é tudo prerrogativa da federação. Ok, a gente tentou falar com a federação durante 2 semanas, insistentemente, fomos absolutamente ignorados. A Federação Espanhola passa por um momento bastante turbulento, eu diria que é difícil falar isso, mas quase tão turbulento ou mais do que a CBF há alguns meses, quando não tinha presidente interino, enfim. Mas a Federação Espanhola não consta, e isso o Betis informou para a gente, a La Liga também, nenhum tipo de investigação. Então, o Luiz Henrique teria prestado esses esclarecimentos. Em teoria, a única instância que a gente sabe para quem ele prestou esclarecimentos foi o Betis. E aí, só uma coisa, Igor, que você me permita, eles podem, o Botafogo tem todo o direito de se manifestar, e se manifestou, mas falar que o UOL é uma entidade paulista, sendo que a reportagem foi feita por 2 cariocas e um goiano que mora em Barcelona, me parece bastante inoportuno, né, nesse caso. E tem uma outra coisa também, que o calendário brasileiro ele tem tantos jogos, vai ser sempre antes de um jogo. Seria quase um eclipse a gente publicar uma reportagem que não seja ou antes ou logo depois de um jogo, né? O pessoal está perguntando aqui, só para título de esclarecimento, é isso, gente. Não criem teorias de conspiração em relação a jogo, porque vai enfrentar time A, time B, time C. O que a gente fez foi uma apuração minuciosa, cuidadosa. Na sexta-feira ia ser antes do jogo do Campeonato Brasileiro. Se fosse depois, antes do outro jogo. Mas, o Igor, eu queria só dizer uma coisa aqui, para deixar claro para todo mundo. Essa informação sobre os pagamentos do tio e do primo do Paquetá para o Luiz Henrique não era sabida, nem constou de nenhuma investigação. Foi uma descoberta feita por nós. Então, não tinha como ele prestar esclarecimento sobre isso em nenhum momento, porque ninguém sabia desses depósitos. A gente descobriu, apurou, comprovou que existiu, foi comprovado, inclusive, por quem depositou, e então ele teve a chance de explicar isso agora, quando a gente perguntou para ele ontem, e ele não deu explicação zero sobre os depósitos. Assim como o Botafogo deu explicação zero sobre o depósito, né? Então, assim, mas a investigação...